E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de administração geral, dentro do tópico comportamento, cultura e clima organizacional. Tô com a voz um pouco ruim, por causa da sinusite, mas acho que eu vou sobreviver, tá? A ideia da nossa aula aqui é trazer um roteiro, um esquema para que você realize uma revisão bem completa do assunto. Se você já o estudou, ou que você tem esse primeiro contato ou um contato mais profundo, se ainda não estudou, certo? Se você quiser cada tópico com um tempo mais aprofundado, discorrendo um pouco mais, já tem outras aulas gravadas de cada um, uma aula de cultura, uma aula de clima, uma aula de comportamento. Mas aqui você já vai direto ao ponto, então fica bem à vontade, tá? Para a gente revisar, para a gente ficar bem preparado nesse assunto de comportamento, clima e cultura organizacional, você tem que seguir primeiro esses passos que eu vou te falar agora. Você tem que saber, primeira coisa, diferenciar clima de cultura organizacional, certo? Vou colocar algumas coisas aqui na tela, enfim, para a gente tendo esse papo inicial. Cultura, sistema de valores compartilhados pelos seus membros em todos os níveis, certo? Em todos os níveis, que diferencia uma organização da outra. Então, é um conjunto de características chaves, certo? Características chaves que a organização valoriza, compartilha e utiliza para atingir os seus objetivos. Clima, sabe aquela expressão? Rolou um clima, né? Não tem clima, tal, tal. A ideia é mesmo essa, né? Clima nos remete ao que? Sentimentos, né? Então, clima pode ser entendido, clima organizacional pode ser entendido como sentimentos que os indivíduos têm e a maneira como eles interagem entre si, com os clientes ou com outros elementos internos. Também pode entender o clima como o grau de satisfação dos indivíduos que compõem a empresa com os aspectos da cultura organizacional. Então, o clima ele é o grau de satisfação em relação à cultura, né? Então, o clima também pode ter aí que ele é a síntese das percepções, tá? Percepções. Vê as palavras que eu coloquei para ti, palavras-chave que vão te ajudar a acertar as questões, né? Então, o clima é a síntese das percepções sobre a organização e o ambiente de trabalho. Então, a gente conseguiu ver, até por essa ideia aqui da satisfação, que o clima se insere no conceito de cultura, mas a volta, tá? Não é verdadeira, beleza? Você tem que saber ainda que o clima organizacional ele é constituído predominantemente por elementos de natureza cognitiva. E esses elementos de natureza cognitiva relacionados ao clima, eles são resultantes da percepção compartilhada sobre os aspectos formais e informais da organização e a influência dessa percepção na satisfação, na motivação e no comportamento das pessoas, tá? Então, você tem que lembrar dessa ideia. Elementos do clima, natureza cognitiva, resultantes da percepção compartilhada sobre os aspectos da organização e a influência dessa percepção na satisfação, na motivação e no comportamento das pessoas. Você tem que relembrar as características essenciais que definem a cultura organizacional. Então, o grau de inovação define a cultura organizacional. O grau de inovação é o grau de estímulo dado aos funcionários para que eles sejam inovadores e assumam o risco da inovação. A atenção aos detalhes também é uma característica, né? É a precisão, é a análise, é o cuidado com os detalhes que se espera dos funcionários. A orientação aos resultados também define a cultura organizacional, porque é o grau no qual o foco da direção está direcionado ou está relacionado aos resultados e não aos processos e técnicas utilizadas para alcançá-los, né? Esse foco nos resultados. O foco na pessoa é o grau em que a direção da organização considera o impacto das decisões sobre o seu pessoal, sobre a sua equipe, né? Sobre os seus recursos humanos durante o processo de tomada de decisão. Também define a cultura organizacional o foco na equipe. É o grau em que a organização do trabalho está mais voltada para a equipe e não para indivíduos de maneira separada, né? A agressividade é o grau de agressividade, é o grau de competitividade das pessoas na empresa em oposição
a uma suposta tranquilidade que poderia existir. E por fim, a estabilidade também define a cultura organizacional. É o grau de estabilidade que a organização enfatiza, que busca a manutenção do status quo, ao invés do crescimento e da inovação organizacional, tá? Então tudo isso aqui define a cultura organizacional e são características essenciais, beleza? Você tem que lembrar delas. Aspectos da cultura organizacional. Você tem que saber que a cultura organizacional tem aspectos formais e visíveis e informais e invisíveis, tá? Aspectos formais e visíveis da cultura organizacional. A estrutura organizacional, os objetivos, as estratégias, a tecnologia e as práticas da organização. Você pode também colocar as políticas, as diretrizes, os métodos, os procedimentos utilizados pela organização. Tudo isso aqui é aspecto formal e visível, beleza? Deixa eu limpar aqui a tela. Aspectos informais e invisíveis, né? Informais e invisíveis. Aí você já vai para uma perspectiva mesmo mais abstrata. São os valores, são as expectativas, são os padrões de influência e poder, são as percepções, são as atitudes das pessoas, são as interações, enfim, tudo que for invisível em relação à cultura, tá? É o que tem de mais abstrato em relação à cultura. Você tem que saber que se divide nesses aspectos e ter uma noção desses aspectos também. Cultura organizacional forte. Compreenda que uma forte cultura organizacional não apresenta apenas vantagens, mas também desvantagens. Principais vantagens de uma cultura organizacional forte: redução do nível de conflito, desenvolvimento de uma imagem clara sobre a organização, demarcação clara das diferenças entre várias organizações, a gestão tem um melhor controle, a organização se adapta melhor ao meio, tem mais comprometimento por parte dos meus colaboradores. E as desvantagens, né? O que, que tem de ruim numa cultura forte? Uma cultura forte, normalmente ela é mais arraigada, você está até bem ligado. Então eu vou ter dificuldade nos processos de mudança e adaptação da própria organização em relação às mudanças que ela quer. E também vou ter dificuldade de aceitação da diversidade na organização. Então a inovação e a mudança por si só tende a ser um pouco mais tolhida na cultura organizacional forte, tá? Não é só vantagem, não. Níveis da cultura organizacional. Dentro do assunto, os níveis são fortes candidatos a aparecer na sua prova. São, tá? Isso aqui é verdade. Nível de cultura organizacional é bem cobrado. Tanto se mistura os níveis, mistura o que é artefato, como muitas vezes cobra os próprios nomes. Então, se você souber já o nome, artefato, valor compartilhado e pressuposto básico, você já está aí saindo um pouquinho na frente, tá? Essa pirâmide que eu já deixei desenhada vai ajudar a gente, por quê? Porque você já vai ver aqui a clara separação que eu passei com a linha vermelha em níveis físicos mesmos, né? Então, o primeiro nível de artefatos, você já vai notar que é o nível mais superficial, né? Tá vendo que tá aqui em cima? Então, o nível mais superficial, o que isso quer dizer? Que é o nível mais visível, quer dizer que é o nível mais perceptível. Então, mesmo quando a cultura da organização não é familiar, eu consigo visualizar os artefatos. Quais são exemplos? Os slogans, os símbolos, as histórias, os heróis, os lemas, as cerimônias. Essa aqui é a principal classificação, tá? De nível, a gente tem outra que não é tão cobrada. Essa aqui é a principal. O nosso segundo nível são os valores compartilhados, que eu estou colocando aqui de verde, tá? E ele é o segundo nível mesmo, tá? A gente chama de segundo nível mesmo, ou seja, é um pouco mais profundo do que os artefatos. Você também pode encontrar com o nome, além de valores compartilhados, como valores visíveis ou valores conscientes. Também pode encontrar com esse nome, né? Aqui são valores que são relevantes para influenciar as pessoas e definir os propósitos dessas pessoas. Então, são as prioridades dadas ao desempenho da função, a capacidade de inovação, a lealdade, a hierarquia, a maneira de resolver conflito e maneira de resolver problemas. Você vê que não é um nível tão profundo, mas já é mais fundo do que os artefatos, né? Nosso terceiro nível, pressupostos básicos, tá? Ou também aí, ó, pressuposições básicas ou premissas básicas. A doutrina também traz esse nome, né? Então, é o nível mais íntimo, tá? É o nível mais profundo, é o nível mais oculto da cultura
Então são aquelas crenças bem inconscientes, sabe? Aquilo que todo mundo sabe. Por quê? Porque sempre foi assim, ou porque é assim. Então são as percepções, são sentimentos e pressuposições que dominam os membros da organização e que eles fielmente acreditam naquilo, tá? Mudanças de cultura e clima. Enquanto a cultura organizacional tem relação com a essência da entidade, ou seja, algo estável, o clima está relacionado ao momento, a um caráter mais temporário. Por isso, as mudanças de cultura tendem a ser mais difíceis e demoradas do que a mudança do clima, que podem ser implementadas mais rapidamente. Né? Aqui tem aquela percepção de que a cultura é mais estável e clima é mais temporário. E aí eu consigo mudar a cultura mais fácil do que eu mudo o clima. É até uma conclusão meio que óbvia, tá? Para essa mudança de cultura, para essa mudança de clima, eu tenho que observar várias variáveis durante essa tentativa de mudança, né? Antes e depois das ações de mudança, tá? E eu vou ter aí dentro disso um conceito de capacidade inovadora ou capacidade inovativa que você pode encontrar alguns autores trazendo, certo? E essa capacidade inovadora, ela vai se caracterizar por quê? Deixa eu colocar aqui uma tela em branco pra gente. É a adaptabilidade, certo? Vou até escrever adaptabilidade. Adaptabilidade. Isso vai definir se vai ser mais fácil ou mais difícil mudar a cultura ou mudar o clima da organização, tá? O outro tópico é o senso de identidade. Senso de identidade. Isso também vai modificar a forma como se modifica, como se altera uma cultura ou um clima organizacional, porque o senso de identidade é aquela compreensão do passado e do presente da organização e como você se identifica com isso. A perspectiva do meio ambiente, tá? A perspectiva exata do meio ambiente também se relaciona a esse processo de mudança, porque o colaborador pode ter ou não uma perspectiva, uma visão, uma percepção realista sobre a organização e pode investigar, diagnosticar e interagir com o meio ambiente ou não. Ele pode não ter isso aí. E por fim, a integração entre os participantes, tá? Então, esses 4 pontos podem ser cobrados em ti, para ti, na prova, só a literalidade dele. A adaptabilidade, o senso de identidade, a perspectiva exata do meio ambiente e a integração entre os participantes, para que a organização possa se comportar como um todo orgânico e integrado. Tudo isso vai compor a capacidade inovadora de uma organização e isso influencia na mudança do clima e da cultura organizacional, beleza? Sobre o comportamento. O comportamento organizacional, a gente tem dentro dele variáveis independentes e dependentes, que a gente pode resumir assim, tá? Variáveis independentes são as que não estão sob o controle dos gestores ou das organizações. E aí elas estão aonde? No indivíduo, no grupo ou até no nível organizacional, quando se fala de estrutura, tá? As variáveis dependentes são as que são influenciadas pelas independentes e é possível ter algum controle ou pelo menos alguma influência. Por exemplo, produtividade, absenteísmo, rotatividade, cidadania organizacional e satisfação no trabalho, tá? Tudo isso aí são componentes do comportamento organizacional. Aqui uma revisão final, certo? Sobre clima organizacional, como eu te falei antes lá, escrevendo na tela. Grau de satisfação dos indivíduos que compõem os aspectos da cultura organizacional, percepção sobre a organização, percepção sobre o ambiente de trabalho e possui um caráter mais temporário. É possível aferir o clima organizacional? Sim, né? Ele é passível de aferição. Algumas bancas vão colocar que não. A gente tem pesquisas de clima organizacional que vão indicar o grau de satisfação na organização e trazem resultados de interação positiva, negativa ou indiferente entre a organização e o colaborador. Essa pesquisa de clima organizacional pode subsidiar ações ou decisões no assunto que foram feitas, permitindo melhorar-se a organização e melhorar o clima organizacional. Por quê? Porque, como dito anteriormente, o clima organizacional
é composto por elementos de natureza cognitiva. Isso quer dizer que é resultante da percepção compartilhada sobre os aspectos formais e informais da organização, tá? A cultura, ela é descritiva, né? A cultura ela é objeto de constatação. O conceito de cultura organizacional, ainda nessa revisão final, é a ideia dos valores compartilhados pelos membros, em todos os níveis, né? Enfim, são características da organização que se compartilha, que se valoriza e que se utiliza para atingir os seus objetivos. Aqui temos os pressupostos básicos da cultura organizacional, que são aqueles níveis que a gente conversou, artefatos, valores compartilhados e pressupostos básicos, né? Então a gente parte do conceito que o pressuposto básico é o mais profundo, é o mais invisível, o artefato é o mais superficial, é o mais perceptível, é o mais observável com facilidade. E aí a gente passa ainda para os aspectos visíveis e formais da organização, como eu te falei, estrutura, objetivo, estratégia, tecnologia, prática, política, diretrizes, métodos e procedimentos, e os aspectos invisíveis e informais, que são valores, expectativas, padrões de influência, poder, percepção, atitude, interações informais. Tranquilo, né? Uma revisãozinha bem rápida que a gente tratou há pouco tempo. Vantagens da cultura organizacional e desvantagens, como eu te falei, a principal desvantagem é essa dificuldade de mudança e adaptação para a inovação, e as vantagens são várias, né? Desenvolvimento de uma imagem clara, demarcação da diferença entre as organizações, melhor controle pela gestão, melhor adaptação do meio ambiente, aumento do comprometimento e por aí vai, tá? Aqui algumas questões só para a gente fixar um pouquinho mais esse conhecimento. Bora lá. No estudo do comportamento organizacional, identificam-se fatores chaves que pretendem explicar ou prever e que são afetados por outros fatores. Tais fatores chaves são denominados, aqui a gente está falando, né, o estudo do comportamento organizacional. Aí você já tem que lembrar, são as variáveis dependentes e independentes, né? Os fatores-chave denominados como medidas de adequação, não, variáveis dependentes, entre os quais a rotatividade e o absenteísmo, né? Perfeito. As variáveis dependentes são aquelas que são diretamente influenciadas pelas independentes e que é possível ter algum controle. O absenteísmo e a rotatividade são bons exemplos disso. A gente tem também a satisfação no trabalho, a produtividade, enfim. Letra C, indicadores organizacionais, não, características do grupo, não, estruturas fixas, também nada a ver, tá? Então, gabarito é mesmo a letra B. Tá vendo que falou de comportamento organizacional, você já parte para as variáveis dependentes e independentes, que é isso que esse estudo identifica, tá? Há na literatura diversos conceitos de clima organizacional, porém é possível identificar a presença de dois elementos comuns entre os autores. São eles a referência à percepção como meio de identificação do clima organizacional e a referência à influência do clima organizacional. Então, a questão está exigindo que você conheça os fatores que vão determinar o clima organizacional e não confunda com os fatores que determinam a cultura, né? Então, o clima se relaciona com a percepção que as pessoas possuem do ambiente de trabalho e isso influencia na satisfação, na motivação e no comportamento das pessoas. Então, bora lá. Aqui nos artefatos, aqui é cultura. Letra B, nos rituais também é cultura. Opa, na satisfação é sentimento, é percepção. Na motivação, ok. No comportamento das pessoas, ok também. Até agora, gabarito letra C. Bora ver se tem algo melhor. Na história organizacional, aqui é ritual, é cultura também. Crença é cultura. Na adaptação externa, não tem nada a ver. Nos valores declarados e nos pressupostos, aqui também é cultura, tá bom? Então, nosso gabarito é mesmo a letra C, né? São as percepções do ambiente de trabalho que influencia a satisfação, a motivação e o comportamento das pessoas. É isso que o clima se refere. Você vê que a questão falou de clima, 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 clima e meteu alguns elementos de cultura. Então tem que ficar ligado com isso. É isso, finalizamos, tá? Espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha aprendido.